Então, para você ficar inteirado sobre o quadro Mundo de Trabalho, hoje o tema será como as mães e os pais podem preparar as crianças para o mercado de trabalho. E nós vamos mostrar como estímulos simples, coisas que vocês têm acessivelmente na sua casa, pode trazer uma outra condição e você pode ser um mediador de tais estímulos para os fundamentos da vida desse futuro profissional. Então, hoje recebemos aqui, como toda quarta-feira, a nossa querida Mônica Hauck. Mônica, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Obrigada. E hoje o tema aí, começando anteriormente sobre o consumismo com as crianças, e agora então vamos ensiná-las, ou melhor, estimulá-las para o preparo para o mundo corporativo. É isso mesmo. Ó, hoje a ideia é a gente praticar bastante com coisas simples. Legal. A gente vai brincar aqui também? Demais da conta. O legal da Mônica é que a Mônica, sempre que vem, ela estimula a nossa criatividade. Vocês vão ver que nós já fomos bastante estimulados aqui. O que eu tive que segurar o pastor Jean aqui no intervalo, não estava assim nossa Menina mesa, igual mas ele já criança, né, modificou Mônica? tudo. Menina igual criança. Mas, gente, qual que é a mensagem hoje? A mensagem é que nós não começamos a preparação para o mercado corporativo na fase adulta. Essa preparação começa na infância. Lembra que semana passada nós falamos do Zuckerberg, nós falamos de o pai dele preparou que durante a chegaram infância. lá. Exatamente. Ele não era um jabuti no poste, né? E nós podemos começar a fazer isso com os nossos filhos de uma Que bom. maneira muito gostosa, de uma maneira muito Lúdica. Lúdica e da maneira Atrativa. correta. Isso. No tempo certo, da forma certa. Isso é que é importante. Pois é, Só uma pergunta da aqui. mesma forma que o pai do Zuckerberg o preparou para criar o Facebook, não é? A Mônica, com poucos minutos que estavam aqui, já me inspirou. Eu te preparei também, me mas- preparou em Você minutos. fez Imagina uma se eu aula. tivesse sido discipulado por ela durante muitos anos. Em poucos minutos que ela chegou quem com sabe todo onde, né? esse material aqui no nosso estúdio, ela conseguiu despertar minha criatividade para inventar uma coisa que ninguém havia pensado não. antes. Isso. Eu inventei aqui, coisa rapidamente, foi inspiração, claro, né? Um porta-chocolates com uma coisa simples que todo mundo pode ter em Eu já casa. falei que eu quero ecologicamente patentear. Não, eu tô contando que a ideia... Pode ser iluminado à noite. Eu estou contando que a ideia é minha, porque tá todo mundo querendo roubar a minha ideia. É um Roubar não, patentear. Patentear, mas é roubar, é patentear não bonito para roubar. Aqui, olha, porta-chocolate, porta-chocolate, você precisa de uma batata, né, e de alguns palitos de fósforo e de um chocolate, é claro, para ser E um à noite ele porta-chocolate. fica iluminado, porque você pode acender. Olha só, esse é o, mostra aqui, não, esse é o Só que porta-chocolate, as crianças ó. não podem fazer É o isso. porta-chocolate, você pode vê-lo tridimensionalmente, né? E 3D. você coloca aqui o chocolate e fica ali até a hora que você quiser comê-lo. E a batata também depois você pode comer, não tem problema nenhum. Ecologicamente Mas correto. essa brincadeira que ele fez espontaneamente durante o intervalo já é a introdução da nossa conversa, porque muitas vezes, onde a gente vê, menino, você estragou minha batata, você fez bagunça na cozinha, você pode estar matando uma grande patente, uma grande invenção. Obrigado, viu, Mônica, porque você não fez isso comigo. Vai estar Mas vendo é a palavra sério. de afirmação que tem que ter dos pais com as crianças, né? Exatamente. Às vezes nós queremos uma casa limpa e para ter uma casa limpa nós deixamos um intelecto limpo também, rasinho, sem nenhum estímulo. Então, dependendo da fase da criança, vale a pena bagunça, vale a pena, às vezes, o carrinho quebrado, porque, às vezes, o carrinho que a criança desmonta é a pura curiosidade e é o início de um grande engenheiro, né? Então, deixar a criança montar, desmontar, pegar a batata, brincar com os objetos, porque para ela é um outro significado. E isso faz diferença no mundo do trabalho. Por quê? Porque quando a gente contrata, nós queremos pessoas curiosas e queremos pessoas que têm a capacidade de resolver problemas e de forma diferente. Só pergunta, isso já é um convite para trabalhar na sua empresa, não, né? Isso é um ultimato. Por exemplo, você sabia que nós podemos furar uma batata com canudinho? Não. Olha, o Serginho não é dessa época, porque ele é muito jovem, mas Claro. vocês lembram do mundo Nem de eu, Bigman? nem eu. O Serginho tem a mesma idade que eu. Ele mundo tem a de mesma idade que eu pro Jean, seu governo. a Olha questão- só. aqui, até nisso aí. A questão é que aqui a lata só rodou em asfalto. Aqui foi só em estrada de terra. Nós podemos, olha só, nós podemos furar uma batata com canudinho. E tomar um suco de batata? Você quer tentar? Se vocês Eu quiserem quero, tentar, quero tentar. não sei se vai dar certo, mas outra coisa que é muito importante a gente Não vale saber. usar o mesmo buraquinho, viu, Serginho? Não, você tinha até outra batata para tentar, mas aí virou tentar outra fazer coisa. Porta chocolate, não atrapalha Se a minha der ideia. errado, não tem problema. Por quê?
no mundo corporativo as coisas não dão certo de primeira. E é outra coisa que as crianças têm que aprender. Serginho, sem usar o mesmo buraquinho. Sem usar. Fura outro. A gente foi brincando, tá vendo? Eu fiz, deu certo. Mas eu não consegui de primeira. Como que você vai fazer? Ele tá soprando. Não. Ó. Nossa, tá... Ele inventou um jeito mais rápido de furar a batata, soprando. Como é que é isso, esse sopro aí? Outra forma que você pode... Olha, ele vai... Ele conseguiu. Já tá aparecendo. Aê, garoto! A motivação também é tia, eu importante, brilhei. né, Mônica? Nossos telespectadores ganharam um dia hoje. Eu Como não se sabia, fura a eu batata não com conhecia canudinho. desse É o jeito. poder do sopro. E outra coisa também Como é que é você a faz? Como é que você velocidade. Eu com velocidade. Por quê? Porque você usando a primeira lei de Newton, que é a questão falando da inércia, se você faz com força também, Mas você se o aluno não é consegue bom em furar. física, se o aluno não é bom em Aquilo que se física. aplica Mas naqueles é que tá. Se ele não é bom, aí tá na hora dele aprender de uma forma gostosa, divertida. E aí Aqueles mágicos quando jogam a carta assim de baralho, Exatamente. pela força que corre. E aí você tenta uma vez, tá vendo que eu não consegui de primeira? Eu tentei, até conseguir. O meu primeiro canudinho furou. Ou seja, depende da densidade, depende do material que você usa, depende da batata. Ou seja, no mundo corporativo as coisas não dão certo de primeira. Então a batata Então, inglesa é a a gente melhor, viu, tenta, a gente? gente persiste. Pela velocidade Mas e você força. falou, então, Vamos lá. perseverança no mundo do trabalho. Exatamente, É um ponto. perseverança, tentar, E eu tentar. acho que quando você faz festa também, né, isso é importante no mundo do trabalho, isso motiva, Palmas né? pra Mônica também, gente. Ela furou muito rápido. E olha, tem que ser batata inglesa que é a melhor. Você brilhou agora. Mas, ou seja, a prática, né? Às vezes as pessoas querem acertar de primeira, às vezes as pessoas não sabem lidar com o erro, não é? E ninguém nasce pronto, Ou né, seja, Mônica? agora, Ninguém se a nasce... gente ensina isso para as nossas crianças, o adulto já viveu isso há muito tempo. Não, e se a gente ensina, vocês vão riscar menos parede em casa, eles vão subir menos no sofá. E você compra 2 quilos de batata, deixa pra eles lá durante a manhã todinha, resolve o problema. Agora, Mas tem Mônica, o mais que nós objetos temos aqui, aqui? né? Vamos lá. Essas coisas aqui, Deixa eu tirar a gente minha estava invenção. até Aqui, só uma conversando. pergunta, o detergente ali é pro Jean beber? Não, também é pra tem a lavar. ver. É pra lavar depois a bagunça que você vai Isso fazer aqui aqui. também, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Mas também tem a ver com despertar. Vamos ajudar a câmera? Vamos lá, põe pra frente aqui. Isso que você tá jogando dentro da água é o quê? É pimenta do reino. Do reino. Ou seja, vamos deixar nossas crianças curiosas. Tá conseguindo pegar aqui? Eu tô curioso. Só um minutinho, depois aqui na produção do programa, colocar aí hashtag para sua participação, Beba Jean. Hashtag Beba Jean. Não. Vamos tentar. Nem ele, nem você em casa, tá? você Por quer. favor. Mas é Não, simples, ó. acho que na mesa estão conseguindo ver aqui, ó. A produção tá falando Mas que na tem que mesa tá ver em dando... cima. Ah, tem Aí, que o ver que por a gente tem cima, que fazer? produção. Tem que ver por cima. Vamos lá. Isso. O que nós vamos colocar? Uma gotinha. Olha, espalhou, hein? Deu pra ver? Automaticamente, a pimenta do reino, mas não tem problema, em casa vocês vão fazer. A pimenta do reino, ela vai Afastou. pro canto, ela afasta. É. Essa brincadeira é o seguinte, é a pimenta do reino que foge do detergente. Para que serve isso? Para a criança começar a observar que existem ação e reação. Isso tem a ver com a tensão superficial da água. Certo. Vou jogar Mas mais um pra tiquinho. criança... Vou jogar mais um pouquinho, vou fazer mais pertinho da câmera ali. Não é... Agora não dá mais, dá? Porque já tem já o ela tá detergente, afastando. já tá afastando. Mas eu vou levar mais perto da câmera aqui, depois limpa aí o pano. Sem jeito, mas uma lembrança. Deixa eu fazer mais pertinho aqui. Deixa-me segurar Vai aqui. explicando, Vai mais Mônica. pertinho aqui, Qual que é o ó. objetivo Baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui. Aqui, vocês Isso. dois mostrem Ele silêncio tá que ela muito vai animado, explicando, hoje eu tá? vi. Ela vai Chega estar pra cá. explicando, vai. Mas qual que é o objetivo disso? Aí essa câmera tá pegando Estimular direitinho. a Deu criança zoom. a observar Vamos ver se dá agora, as hein? coisas, deixar a criança curiosa. Aí a mamãe tem que estar preparada, porque o óleo vai ser Vai ser o um óleo de objeto cozinha utilizado, é um né? objeto. Muitas vezes a água, dá pra fazer um monte de brincadeira com água, com garrafa PET. Você pode pegar papelão, um copo d'água e fazer várias brincadeiras. Olha, tem 2 sites, cienciatube.com.br. João Pedro, anota aí. cienciatube.com.br e manualdomundo.com.br. Lá tem um monte de experimento, um monte de coisa onde você pode realmente estimular o seu filho. Aqui tem outro, ó. Vamos passar aqui. Cria pra um frente. quadrado para mim movendo apenas um objeto. Você só tem, movendo um palito? Isso. Movendo apenas um palito, você cria um quadrado para mim. Um quadrado? Um quadrado movendo apenas um palito. Essa aí, normalmente, é até dinâmica para processo seletivo. A gente usa em processo seletivo, inclusive. Um palito virar um quadrado ali. Dá pra pensar aqui, produção? Põe o barulhinho do reloginho pensante. Tempo!
Vai lá, Carol. Ô, Mônica, tá difícil aqui, viu? Aqui virou um quadrado aqui dentro. Carol matou. Ah, Carol matou. Tô contratada! E eu sabia que o seu cabelo louro era de farmácia. Não, é natural, é pra mostrar que O Lúcio vai somos aproximar. inteligentíssimas. Gente, será que o Lúcio consegue aproximar aqui? Deixa eu... Se virar, vai cair. Vira para o Lúcio aqui, ó. Chega mais. Pode chegar, Lúcio. Pode chegar. Todo mundo sabe que programa ao vivo é assim mesmo, meu filho. Câmera, Jean, deixa eu... O câmera chega perto. Filma aqui. Na verdade, a gente está pegando aqui a capacidade, né, dos câmeras improvisarem. Exatamente. Programa ao vivo é assim, gente. Que bobeira. Aqui, ó, vamos só explicar. Peraí. Sabe ao vivo? Vamos explicar. É um Estava quadradinho fechadinho. Ela falou, movimentando apenas um palito, Criou um você vai quadrado. criar um quadrado. Então eu afastei e virou esse quadradinho aqui de dentro. Ô, louco, Pra que serve? Quem Já sabe deu para faz ao entender. vivo. Esse é o Lúcio. Palmas pro Lúcio aí. Com brincadeira. E assim tem várias. Você pode colocar brincar com 12 palitinhos para você estimular a criança a pensar fora da caixa. É raciocínio lógico, pensar diferente. Legal. Se você cria essas brincadeiras com a criança, com o adolescente, você desenvolve um adulto que pensa problemas. Aí depois que ele acerta, você dá a paçoca de presente para ele, uma bala? Para que é eu isso? coloquei esses objetos aqui? Eu quero esse. Muitas vezes nós falamos sobre o consumismo. A criança, ela deseja ter as coisas o tempo inteiro. E o desejo, ele é normal, ele tá vendo, a criança assiste comercial, tudo. A questão é como essa criança vai conquistar as coisas. Isso reflete como o adulto vai lidar com a maturidade financeira dele. É normal e é saudável, em algum momento a criança tem aquela vontade de vender as coisas. Sim. E é muito bacana quando o pai incentiva esse comércio. Uma coisa que hoje está muito em voga aí é o álbum da Copa. A criança vender a figurinha para aquela que é repetida, isso também é um estímulo, É né? um estímulo. O que a gente... Obviamente, nós não estamos falando de colocar criança para vender nada, ensinar nada disso. Até mesmo porque o Não, trabalho infantil é crime. Nós vamos criar um ambiente seguro e adequado para essa criança ter relações de troca. Na Dentro da verdade- própria família, né, Mônica? Eu já vendi muita coisa pra tia. Ou na escola, Isso né? ajuda, incentiva. Na escola. Com os coleguinhas, porque isso vai desenvolver um adulto com habilidade de negociação. O que você está E o falando empreendedor, né? O que você está falando Acho é que a é mudança de também. mentalidade, né? Exatamente. É a criança, você mostrar para aquela criança que ela pode, de fato, se virar com certas situações. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente repara, inclusive, nas pessoas que às vezes não têm condição econômica muito boa. Ah, porque eu não tenho condição boa, eu vou proteger meu filho, eu vou deixar ele só estudar e vou pagar uma faculdade para ele e vou poupá-lo do trabalho. Isso é um erro. Claro. Porque tem coisa que a faculdade não ensina, tem coisa que é só o trabalho que ensina. E se a criança não tiver essas pequenas experiências, lá na frente, a habilidade de negociação está comprometida. E às vezes pode chegar uma fase que o pai pode até não ter a condição de pagar uma faculdade, como foi no meu caso. Exatamente. Mas eu já havia desenvolvido, eu já vendia várias coisas. Olha, autonomia. Eu lembro que quando eu Chocolate. fiz meu primeiro tênis de marca na adolescência, eu tive que comprar o meu, eu suei. Aí eu vi o tanto que custava, nunca mais eu quis nada de Eu marca. que comecei a bobagem. trabalhar com o meu pai nos finais de semana, meu pai tinha feira livre, eu comecei a ir ajudá-lo aos finais de semana, sábado e domingo, ali já ajudando. Meu pai trabalhava com laticínios, então eu pesava, dava troco, aquilo ali, tinha aquela habilidade de conversar com o pessoal. Isso é maravilhoso, Agora isso é muito gente. cultural também, né, Mônica? Porque há em certas culturas uma ideia de que a criança ela precisa se desenvolver em diferentes áreas desde cedo, né? A cultura americana, por exemplo, é muito comum você chegar para garotinhos pequenos, de 8, 9 anos de idade, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer dinheiro, né? Porque já vê, talvez porque É a lá... cultura empreendedora que tá aflorada. Talvez porque lá o consumismo ainda é muito maior, né? E a cultura empreendedora também, porque isso tem a ver com empreender, tem a ver também com querer já a habilidade de construir as coisas. E é claro que tem o consumismo exagerado, que é um ponto negativo, mas olhando o positivo, é uma cultura de empreendedores, isso é fantástico.